Fala, Jedi, beleza? Estamos de volta com mais uma videoaula. Vamos falar um pouquinho agora sobre função composta, função inversa, e a gente vai falar com alguns tipos de funções, classificação dela, injetora, sobrejetora e bijetora, beleza? Então, vamos dar início aí à nossa aulinha e vamos chamar a vinheta. Então, Jedi, é o seguinte, como estava falando aí, né, função composta, função inversa, vamos começar aqui com função composta. Mas antes da gente dar a definição formal, vamos no quadrinho do lado aqui, ó, que eu quero mostrar qual que seria a ideia dessa, o que seria compor uma função, a ideia de compor, ou seja, colocar uma função dentro da outra, né? Então vamos pensar o seguinte, eu dou 3 conjuntos para vocês aqui, então tem um conjunto aqui que eu vou chamar de conjunto A, beleza? Eu tenho um outro conjunto aqui que eu vou chamar de conjunto B, e eu tenho um terceiro conjunto aqui que eu vou chamar de conjunto C. Então, tem um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Nesse conjunto A aqui nós temos os números 1, 2, 3. Aqui nós temos os números 4, 5 e 6. E nesse a gente tem o 8, o 10 e o 12. Beleza? Bom, observe que eu coloquei aqui uma função definida de A em B. Tá? E eu defini essa função da seguinte maneira. Quando x for 1, a minha função tem como imagem 4. Quando x for 2, a minha imagem é 6, 5. E quando x for 3, a minha imagem é 6. Observe que existe uma função e dá para vocês entenderem aqui que o que está acontecendo com cada valor de x aqui. Nós estamos pegando o valor de x e estamos somando 3, correto? Então, essa função aqui, que nós definimos, né? Vou até colocar aqui para cima, essa função aqui, ó, a gente vai chamar de função f, ela é definida como sendo x mais 3. Chique? Tá. Observe que da função b, do conjunto b, do conjunto c, eu vou fazer a seguinte relação. Quando meu b for 4, a imagem é 8. Quando for 5, a imagem é 10. E quando for 6, a minha imagem é 12. Tá? Observe que eu estou com uma segunda função aqui, que eu chamei de função g. E essa função g, ela tem uma relação agora em que cada elemento daqui está dando um valor para o lado de cá e que está dando a ideia do quê? Do que é o dobro. Né? Só que esse x nosso aqui, na verdade, não é esse x aqui, né? Isso aqui é um f de x, né? Então, o que está acontecendo? Dentro dessa função aqui, o g, por exemplo, ele está fazendo o quê? Ele está gerando uma nova função para a gente, onde esse g estabelece uma relação com alguém que vem aqui de dentro e isso me dá uma certa imagem que é o dobro de quem vem aqui de dentro. Né? E observe que aqui a ideia é que esse g ele está relacionando alguém aqui de dentro da seguinte maneira. Isso aqui é o dobro, certo? Tá. Se isso é o dobro, que é o que a gente está fazendo aqui, a pergunta que eu faço é, será que eu consigo, então, diretamente desse x igual a 1, como ele passou pelo caminho do 4 e chegou no 8, achar que o 1 gera imagem 8, achar que o 2 gera imagem 10, que o 3 vai gerar imagem 12? Será que existe essa função? E essa função, ela não é uma função g que está composta com alguma coisa e está gerando uma resposta para a gente? Então vamos pensar o seguinte, ó. Essa minha função aqui, que a gente chamou aqui de um t qualquer, um valor qualquer, tá? Onde vamos chamar de t como se fosse esse cara aqui. Isso aqui é o dobro de t, certo? Porém, esse tzinho nosso aqui, na verdade, ele está sendo quem? Ele está sendo a minha função f de x, concorda? E o que aconteceu? Nós estamos trabalhando com o dobro do valor da função de f de x. E quem é esse f de x? Na verdade, é um x mais 3. Observe que essa nomenclatura que eu estou colocando aqui, ó, o g do f de x, que é 2x mais 6, se nós abrirmos aqui a distributiva, né? Essa função aqui, ó, é o que a gente vai definir como função composta,
do g com f. Isso também pode ser escrito desta forma, tá? A nomenclatura é a mesma para os dois. Então, tanto faz escrever dessa maneira ou dessa, tá valendo. Então, vamos pensar o seguinte, ó, só para a gente ver se a gente entendeu a lógica. Como é que a gente calculou o f de 1? O f de 1 a gente jogou na formulinha x mais 3 e achou 4. E o f de 2? A gente jogou na formulinha x mais 3 e achou 5. O f de 3, a gente jogou na formulinha 3 mais 3 e achou 6. Perfeito? Tá. Vamos pensar agora no g. O g foi calculado em cima de quem? Do valor do 4. Então, o g do 4 foi o dobro de 4, que nós achamos 8. E o g do nosso amigo 5 é o dobro de 5, que nós encontramos 10. E o g do nosso amigo 6 é o dobro de 6, que nós encontramos 2. Perfeito? Agora a pergunta, será que eu consigo escrever o g de alguma coisa relacionada ao x igual a 1? Ou seja, será que eu consigo calcular o g do f de 1? Então, como é que ficaria esse g do f de 1? Eu estaria calculando usando essa formulinha aqui, ó. 2 vezes x mais 6. Isso dá 8. E o g do f de 2. Como que seria o g do f de 2? 2 vezes 2 mais 6 igual a 10. Observe, então, que essa é a nossa função que está compondo, ou seja, está colocando, absorvendo todo o resultado que estava no x, através de uma função, chegou a outra. Então, isso é compor uma função na outra. Beleza? Tá. Então, qual que é a definição de função composta? Dadas duas funções, uma função f e uma função g, uma definida de A em B e a outra definida de B em C, nós vamos chamar de função composta g com f, e a gente pode fazer a nomenclatura como g, bolinha f ou gof, de A em C, de tal forma que o g OF, ou seja, o gof de x, é a mesma coisa que o g de f de x, para qualquer x pertencente a esse conjunto A. Então, lá, o conjunto A tem o x, tem uma função f, f de x. Aqui eu tenho a função g. G de quem? G do f de x, que nós estamos então fazendo uma relação em que daqui eu chego lá direto, sem precisar passar por todo o processo. Tá? Então, um exemplo ali, vamos considerar essas funções f e g definidas de R em R, de tal forma que o f de x seja 2x mais 3, e o g de x é um x² mais 4. Então, para que a gente possa ter a lei da função g composto com f, nós temos que partir da ideia que a gente vai substituir o x pelo valor do f de x. Então, vamos calcular primeiro, né, qual seria o valor do nosso amigo f de x, que está lá dentro, lá, 2x mais 3. O que nós vamos fazer? No lugar desse cara aqui, da nossa função g, onde tem x, nós vamos inserir o f de x. Então, olha lá, quem seria a função composta, ou seja, de uma maneira geral, qual é a função composta do g com f? G de f de x, depois de a gente fazer a parte algébrica aqui, né, de levar ao quadrado primeiro, 2 vezes primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo, isso somado com 4, chegamos a essa conclusão, beleza? Então, olha lá, x, f de x, 2x mais 3, o g do f de x eu estou compondo, então eu consigo partir daqui direto, sem precisar passar pelo meio. Legal? Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente fazer agora aqui, manualmente. Tem aqui a função f de x, a função g de x, e ele quer que você calcule no item A o valor da função do f quando g estiver calculando o valor do x igual a 10. Tudo bem? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma função de f compondo o g de 10. E o item B aqui, só para a gente já poder até tirar uma conclusão depois, ele quer o g do f, mas quando o f tiver o x igual a menos 1. Observe que agora aqui, quem está compondo com quem? A função g e a função f estão sendo compostas quando o f está dentro do g. Aqui o g está dentro do f. E depois a gente vai escrever a função geral, até para a gente verificar que o f de g de x e o g de f de x
eles não são a mesma coisa. Eles podem até ser a mesma coisa, mas eles não são, tá? Então, como é que eu faria para resolver esse exercício? Tem duas formas. Nós podemos aqui fazer o seguinte, vamos separar isso aqui em duas partes. A gente pode calcular o g de 10 primeiro, e isso fica fácil, porque a nossa formulinha lá é 2 vezes o valor do x, que é 10, certo? E isso somado com 3. Isso aqui é a nossa função g. Então, isso dá 23. Legal? E aí, a gente vai calcular o f desse valor do g de 10, ou seja, vamos calcular o f do 23. Quem é o f do 23? É pegar 23 e somar 1. Então, a resposta do f composto com o g de 10 vale 24. Só que isso que eu fiz aqui foi passo a passo, ou seja, eu fui trabalhando cada um dos conceitos. Primeiro a função g, depois a função f. A pergunta é, e se eu quisesse calcular direto o f do g de 10? Tem como fazer isso? Então vamos pensar o seguinte. A nossa função f, ela tem como raiz alguma coisa somado a 1. Concorda? Tá. Quem é esse cara que eu quero colocar aqui dentro? Ó, observe que o f do g de 10 é a mesma coisa que esse cara que nós escrevemos aqui, f de g de 10 ou FOC. Tá? Então, quem a gente vai entrar aqui nesse local? Nós vamos inserir o g de x, concorda? Tá. Mas quem é, então, a função que eu estou querendo calcular? Observe que agora eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar do nosso x aqui, porque aqui era um x original e aqui um x original, correto? Olha lá, a nossa função é o f de x, que é x mais 1. Mas no lugar do x eu escrevi o g de x. Então, quem eu vou escrever aqui? O g de x. Então, quem é a função f composto com o g? Seria 2x mais 4. Aí agora respondendo a pergunta. Bom, então vamos lá. Quanto ficaria o f do g de 10? Se eu substituir agora no lugar do nosso amigo x o 10 e ao resultado somar 4, eu vou encontrar o 24, que é justamente aquele valor que a gente estava procurando. Tranquilo? Então, belezinha? Vamos voltar aqui para a gente fazer agora o nosso item B. Então, resolvendo agora o nosso item B, observe que o que ele quer aqui é calcular o g do f de menos 1. Então, a gente pode fazer isso de duas formas. Podemos calcular o f de menos 1 primeiro, e a gente substitui no lugar do x o menos 1 e achamos a resposta. E na sequência, a gente calcula o g do f de menos 1. Mas quem é o f de menos 1? É 0. Então, isso aqui seria 2 vezes 0 mais 3. E isso dá 3. E está respondida a pergunta. Porém, a pergunta é, e como que eu faço para achar, então, o g do f, mas de um x genérico? Ou seja, a fórmula geral. Né? Como que eu calcularia esse g do f de x? Então, nós vamos pensar o seguinte. Ó. Eu quero calcular o g de alguma coisa. Bom, a minha função raiz é 2x mais 3. Então, no lugar do 2x, esse x aqui eu vou entrar com alguma coisa que vai ser o que eu vou colocar aqui dentro, correto? Tá. Mas quem eu quero colocar aqui dentro? O f de x. Então, quem vai entrar aqui? O valor do f de x. Ah, tá. E aí, o que eu tenho que fazer então? Então, o g do f de x vai ser igual a 2 vezes o f de x. E quem que é o f de x? X mais 1. E o resultado soma 3. Observe que se você fizer a distributiva aqui, nós vamos chegar que o g do f de x é 2x mais 2 mais 3. E o g do f de x vai ser 2x mais 5. Beleza? Essa é a função composta de g com f. Aí vem aquela pergunta inicial que é, quanto vale então o g do f quando o x for menos 1? Se a gente substituir aqui direto, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar aqui, substituir direto aqui, nós vamos encontrar o quê? O valor de 3, que é aquela resposta que a gente estava verificando. Chique? Então, essa parte de função composta aí é bem tranquilo,
Agora ficou mais fácil para a gente fazer de forma genérica o resultado dessa função, beleza? Então, nós temos aqui a nossa função f de x como sendo x mais 7, correto? E nós temos uma outra função g de x, onde o g de x é x menos 9. Legal? O que o problema pede para a gente? Vamos fazer a função aqui composta do f com o g. Isso é a mesma coisa que o f de g de x. Então, o que ele está pedindo para você pegar? Pegue a função raiz. A função raiz é o f. No lugar da nossa função raiz ali, que é pegar um x e somar 7, o que você vai fazer? Você vai incluir aqui o g de x. Então, no lugar do x, você vai colocar quem? Esse cara aqui, ó, o g de x. E pronto. A nossa função, então, fica f de g de x é igual a x menos 9 mais 7, x menos 2. O que significa isso? Essa já é a função composta do f com o g. Aí no item B, ele pede o contrário. Ele está pedindo para você fazer o g do f de x. Então agora o que vai acontecer? Quem é a minha função raiz é o g. G de alguma coisa. E no lugar dessa alguma coisa, que é o nosso x ali, eu vou fazer subtraindo 7. Então, veja bem, nós queremos agora fazer o g do f. Quem a gente vai colocar aqui dentro? O f. Ah, só isso? Só. E aí, a gente faz continho. Olha lá, parte algébrica, g do f de x vai ser x mais 7 menos 2. Aí você fala, mas espera aí. Você disse para mim que a função composta g de x com f de x não é igual à função g de f de x. E nesse caso, f de g de x está exatamente igual a g de f de x. Isso pode? Isso pode. Isso sempre vai acontecer? Não. Bom, agora vamos explicar para vocês a classificação das funções. Uma função ela pode ser classificada em injetora, sobrejetora ou ela pode ser bijetora. Tá? Quando que ela vai ser uma função injetora? Toda vez que você tiver um conjunto A e você tem ali um conjunto B, onde cada elemento que está aqui corresponde a um único elemento do outro lado e todo elemento daqui corresponde a um elemento do outro lado, o que acontece? Essa função ela vai ser classificada como injetora. Então, você tem aqui, vamos chamar isso aqui de um x1 e isso aqui de um x2. Esse aqui é o f de x1, esse é o f do x2. Observe que um x1 diferente de um x2, ele acarreta um f de x1 diferente de um f de x2. Tá? E se fosse o contrário, se fosse um x1 igual a um x2, as imagens também teriam que ser iguais. Beleza? Isso é uma função injetora. Para cada elemento daqui, eu só tenho um único correspondente do outro lado. Então, se a gente olhar aqui na definição, é isso que está acontecendo. Uma função injetora quando todos os elementos do domínio possuem, respectivamente, imagens diferentes e a simbologia é ela, para todo x diferente de x1, nós temos no domínio, nós temos um f de x1 diferente de um f de x2 na imagem. Tá? Então, ó, um exemplo bem bacana ali, chique. Função sobrejetora, essa é bem simples. Função sobrejetora observe que nesse exemplo que eu dei aqui, ficou sobrando alguém, ó, assim como aqui também está sobrando alguém. Então, lá no meu conjunto contra domínio, nem todo mundo foi imagem. Tá? Então, lá no conjunto contra domínio, nem todo mundo foi imagem. Qual que é a definição de função sobrejetora? Todo o meu conjunto contra domínio tem que ser imagem. Então, vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Ó. Se eu pegar esse conjunto aqui, ó, tá? E aí eu venho aqui e coloco aqui o seguinte, ó. Esse cara corresponde a esse. Esse cara aqui corresponde a esse. E tem um terceiro que corresponde a esse mesmo cara aqui. A pergunta é,
Dado o conjunto A e B, isso aqui é uma função? É uma função injetora? Não. Por quê? Cada elemento daqui não tem uma única imagem. Olha, esse cara aqui recebe duas flechinhas. Então, nós temos aqui um pai que tem dois filhos. Então, isso aqui não é injetora. Mas ele é sobrejetora? É. Por quê? Porque para ser sobrejetora, nós temos que o contradomínio e a imagem são iguais. Então, olha só que bacana. Se o contradomínio é exatamente igual à imagem, nós temos uma função sobrejetora. E aí, para finalizar, a função bijetora é aquela mais simples de todas. É aquela onde ela tem que ser os dois ao mesmo tempo. Ela tem que ser injetora e tem que ser sobrejetora ao mesmo tempo. E aí só tem esse caso aqui. Então, para cada elemento de x aqui, nós temos um f de x e ele é único. Então, ela é injetora? É. Todos os elementos do contradomínio são imagens? São. Então, ela é sobrejetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, então nós podemos falar que ela é uma bijetora. Chique? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, vamos classificar cada uma dessas funções de acordo com o nosso conceito de injetora, sobrejetora ou bijetora. Primeiro, ela pode ser injetora? Não, porque nós temos um menos 2, que é diferente do 2 que tem a mesma imagem. Então, isso aqui não é injetora. Todos os elementos, todos, do contradomínio são imagem? Sim. Então, ela é sobrejetora. Conjunto B aqui, ó. Observe que cada elemento daqui tem um único correspondente lá e todos os elementos daqui, ó, têm correspondente. Então, ela é injetora, ela é sobrejetora. Então, o que a gente faz? A gente troca e coloca que ela é bijetora. Tudo bem? Todo elemento daqui tem um único correspondente lá. Então, ela é injetora. Mas tem um elemento aqui, ó, que faz parte do contradomínio que não tem imagem. Então, ela não é sobrejetora, logo ela só é injetora. E nesse caso aqui, ó, todo elemento de x tem uma única imagem do lado de lá. Então, eu tenho um x1 diferente do x2, que tem a mesma imagem. Então, ela não é injetora, mas todos os elementos aqui fazem com que ela seja sobrejetora. Aí alguém pode perguntar assim, dá um exemplo aí, uma letra E, onde aconteça o seguinte, ó, você tem aí o elemento 1 e 2, e do lado de cá você tem 1 e 2 também. E aí você coloca que o 1 gera imagem 1, que o 2 gera imagem 1. Ela é injetora? Não. Ela é sobrejetora? Também não. Então, quem ela é? Ela é Enem. Como assim Enem? Ela é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, não é injetora e não é sobrejetora, logo ela não é bijetora. Beleza? Então, tá aí a definição para essa nossa função de classificação. Senhor, para que serve essa classificação? Para que serve isso? Bom, vamos apagar aqui. Para que serve essa classificação? Justamente para a gente poder definir agora o que é uma função inversa. Tá? O que é uma função inversa? Você tem assim, dado uma função, eu quero o inverso dela. Tipo assim, ó, fui na padaria e comprei 3 pães. Cada pão custa R$1. Então, quanto eu paguei? Se cada pão custa R$1 e eu comprei 3 pães, eu paguei R$3. Legal. Então, se nessa padaria, que eu sei que cada pão custa R$1, se eu falar que eu comprei 5 pães, eu vou pagar R$5. Aí eu venho e falo assim, bom, então pensa ao contrário. E se eu sei que eu paguei R$15, quantos pães eu comprei? Então isso vai fazer a conta inversa, ou seja, se eu estava multiplicando cada pão, cada quantidade de pão por R$1, agora eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Eu vou inverter fazendo a operação inversa. Se eu estava multiplicando, eu vou fazer divisão. Então, função inversa nada mais é do que isso. É você ter uma função, você encontrar a inversa dela. Mas eu só posso ter função inversa se eu tiver uma condição. Tá? E qual vai ser essa condição? Que ela seja uma função bijetora. Legal? Então, agora vamos dar um exemplo aqui. Ó. Então, imagine o seguinte, quantidade de bolos, né, e o preço de cada bolo. Então, se eu compro um bolo, eu pago 35, se eu compro 2,70 e assim por diante. Certo? O que acontece? Podemos fazer uma função de A em B. O que é a função de A em B? A função que associa a quantidade de bolo pelo preço que eu vou pagar. Então, ó, um bolo 35, 2, então essa é a minha função F. Será que existe a função inversa dela? Ou seja, será que eu consigo escrever o contrário? Se eu paguei 35, quantos bolos eu levei? Se eu paguei 70, quantos bolos eu levei? Sim. Então, observe que aqui o meu domínio é o conjunto A minha imagem é o conjunto B
né? Está dentro do contradomínio, e eu consigo reescrever fazendo com que esse contradomínio vire domínio e que o meu domínio original vire contradomínio. Então, mas isso só é possível quando a minha função é bijetora. Observe, ela é injetora? É, cada elemento daqui só tem um correspondente lá. Ela é sobrejetora? Sim. Por quê? Porque todos que estão aqui são elementos. Quando acontece isso, nós temos uma função inversa. Aí você fala assim, bom, mas e se tivesse alguém sobrando aqui, ó, não daria certo? Não. Por quê? Na hora que esse contradomínio de alguém que está sobrando vem para cá, vai ficar alguém sobrando aqui, e aí eu não vou ter correspondente lá, então não vai virar função. É por isso. Tudo bem? Então, olha lá, nessa situação, a nossa função seria 35 vezes x, e a função inversa seria, então, o contrário. Qual seria a função inversa? Seria o g de f de x. Então, a definição básica é o seguinte. Dado uma função bijetora, tá? Definida de a em b, nós vamos chamar de função inversa a função definida como sendo um f de menos 1. Tá? Esse menos 1 é o layout que você está lendo, função inversa. De b em a, ou seja, inverter o domínio contra o domínio. De tal forma que todo x que pertence a a e todo y que pertence a b seja resultado dessa situação. O f de x é o y, então o f de menos y, né, que no caso trabalhei com menos 1, vai ser o x. Beleza? Então, qual que é a regrinha básica para isso? Opa, vou voltar aqui. A regrinha básica para isso. Como é que a gente faz para escrever uma função inversa? Então, observe o seguinte. Ó. Dado uma função qualquer, do tipo 35x. Esse é o meu f de x. Eu quero escrever a função inversa. Então, a regra é, nós vamos fazer primeiro a seguinte coisa. Nós vamos trocar todo o valor de x, nós vamos substituir por y. Tá? Onde esse y aqui, ele vai ser a nossa função f de menos 1. Só que para não ficar confuso, nós só vamos trocar. Então, veja bem, o f de alguma coisa é 35 vezes alguma coisa, certo? Então, nós vamos pegar aqui e vamos colocar. No lugar do x, a gente vai colocar esse valor, y. Tá? E aonde tem esse f de x aqui, ou seja, isso aqui é o meu f de x, nós vamos trocar isso aqui por quem? Por x. Tá lá, x troca por y, ou x troca pelo f de x. Quando a gente faz essa troca, o que nós vamos fazer agora? Nós queremos voltar a isolar o nosso y, porque é o nosso f de x. E aí, como é que eu faço para isolar ele? Bom, não estava multiplicando, então nós vamos pegar esse 35 que estava multiplicando, e a operação contrária dele é isso. Só que esse y aqui, que é o nosso f de x, lembre-se, y e f de x é a mesma coisa, é nomenclatura. Observe que se eu deixar desse jeito, eu voltei aqui em cima. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. Y é igual a 35x, certo? Mas eu não posso deixar esse y igual a esse y. Então, o que eu faço? Eu coloco a nomenclatura de menos 1, e que eu estou dizendo aqui que agora essa minha função, f de menos 1 de x, é x sobre 35. Então, isso é minha função inversa. É muito simples mesmo, só isso. Beleza? E aí, é interessante a gente olhar o gráfico da função inversa, que ele vai ter sempre um comportamento constante. O gráfico da função inversa, eles são sempre simétricos em relação ao gráfico da função identidade. O que é a função identidade? É aquela função f de x igual a x. Tá? Então, a função ela corta aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. E ela é simétrica. A distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. E observe que lá, um exemplo A, o f de x igual a x mais 1. Então, qual que é a função inversa? A função inversa, a gente troca aqui o valor e aí faz a operação contrária. Você vai achar aqui como x menos 1. Né? Se eu estava somando 1, a inversa, você subtrai 1. E no caso aqui da função 2x mais 2, que é a função g, qual que é a função inversa dela? Ela é simétrica em relação ao eixo dessa bissetriz, né, dos quadrantes ímpares, e é muito interessante que como ela tem uma relação, ela tem uma relação de simetria, ou ela nunca vai cortar, ou se ela cortar esse eixo, essa bissetriz, ela vai cortar num único ponto. Tá? E esse ponto aqui é quando o g e o g da função normal e a função inversa tem um ponto em comum. E quem vai ser esse ponto comum? O próprio f de x. Tá? Então aqui eu posso comparar
Ou, se eu quiser achar a função inversa, é só pegar g de x e comparar com x, que eu acho esse ponto aqui. Ou pegar o g de menos 1, que é a função inversa, igualar a x, que eu acho esse ponto aqui. Tá? Eu consigo encontrar uma função em relação à outra. Beleza? Então, tá aí. Vamos agora... Bom, moçada, então voltando aqui, vou pegar esse primeiro exemplo que já é um pouco mais complexo, e aí fica legal para a gente entender bem o conceito. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai trocar x, né, por y. Então, o nosso y é o f de x, então a gente vai trocar, né, trocar mesmo. Aonde tem x, a gente vai colocar o y, e aonde tem y, a gente vai trocar por x. Quem é o nosso y aqui? O nosso y é f de x. Então, isso aqui está escrito assim, ó, só para você entender o que eu estou dizendo, a nossa função pode ser escrita dessa maneira, correto? Então, aqui, ó, na onde tem y, vira x, correto? O restante, olha lá, o 2, o mais 1 dividido por mais 9, isso não altera. Mas no lugar onde está escrito ali x, a gente troca por y. Segunda coisa que a gente tem que fazer é isolar esse y. Então vamos isolar ele. Como é que a gente vai isolar isso aqui? Bom, primeiro a gente vai multiplicar isso aqui em cruz, né? Então esse x vai multiplicar o y mais 9 e o 2y continua somando 1. Vamos aplicar a distributiva. Então x vezes y mais 9x é igual a 2y, é igual a 2y mais 1. E aí vem a sacada do exercício. Ó. Como eu tenho que isolar o y, então a gente vai fazer o seguinte, ó, 9x, que está ali, nós vamos pegar e deixar ele subtraindo 1, e o 2y, que está lá do outro lado, ele recebe o menos x, y. Aí você fala, peraí, mas e agora? O que eu faço aqui? Ó? Como é que eu não posso subtrair essas coisas que são diferentes? Então aqui eu tenho esse x que está multiplicando o y. Aqui eu tenho 2y. Como é que eu vou fazer? Então a gente vai colocar em evidência. O que eu tenho em comum aqui? O y. Quando a gente dividir 2y por y, sobe 2 e aqui sobra x. Como a gente está querendo isolar o nosso amigo y, esse 2 que está subtraindo x ali, ele vai descer e ele vai descer dividindo. E esse valor que eu estou encontrando aqui é a função inversa do nosso amigo x. Entendeu? Então, isso aqui é o f de menos 1, que é 9x menos 1, sobre 2 menos x. Essa é a função inversa dessa função aqui. Então, aqui a gente responde o item A, certo? Então, é o seguinte, ó. Nós temos a função f e a função definida como função inversa. Lembra que no começo a gente só foi fazendo conta e nem se atentou para que ela seja ou não inversível. Observe que ele diz assim, ó, sabendo que a função f definida por admite inversa, então se ele está dizendo que admite inversa, é porque existe então uma função bijetora entre essas duas relações, ou seja, essa função aqui é bijetora. Porém, qual que é o domínio dessa função? A gente já viu que domínios são todos os valores de x que permitem eu ter uma resposta para essa solução. Isso aqui pode dar zero? Não pode. Então, se isso aqui não pode dar zero, existe uma restrição no domínio. O x não pode ser 9. Então, qual que é o domínio da nossa função f? São todos os reais, menos quem? Menos o número 9 negativo, certo? Isso aqui é o domínio da nossa função original. E o domínio da nossa função inversa? Veja bem, isso aqui, qualquer valor de x tem resposta? Não, aqui embaixo não pode dar zero. Então, existe um 2 menos x que não pode ser zero, ou seja, o x não pode ser 2. Então, o domínio da nossa função inversa seriam todos os reais, exceto quem? O número 2. Se isso acontece na definição original da nossa função, então eu posso dizer que a função é definida como bijetora e ela admite inversa. Então vamos só para a gente não estar pedindo no problema, mas eu vou só escrever aqui. Ó. Aquela função
f de x, ela foi definida da seguinte maneira, ó. Domínio, todos os reais, menos o número 9. Contradomínio, todos os reais, menos o número 2. Observe, menos o 2. Menos o número 2. De tal forma que o f de x é dado por 2x mais 1 sobre x mais 9. Esse cara aqui é o domínio e esse cara aqui é o contradomínio. Observe que na hora que a gente inverte, né, essa função aqui agora, esse passou a ser o domínio e esse o contradomínio. Então, beleza, ela é uma função bijetora e show de bola. Tá? O conjunto imagem da função f e o conjunto imagem da função f de menos 1 aí, eu quero saber quais são os valores, né? Quais são todos os valores possíveis para a nossa função aqui. Observe que não vai ter nenhuma restrição aqui, né? Depois que a gente definiu que o x não pode ser o menos 9, a gente não tem mais restrição nenhuma. E o que vai acontecer aqui? Para cada valor de x eu vou ter uma imagem. Para cada valor de x eu vou ter uma imagem. E essa imagem ela passaria a ser todos os reais. Assim como também, depois que a gente definiu aqui como uma função, né, que é bijetora e que o x não pode ser o número 2, então para cada valor de x aqui, nós vamos ter uma resposta, que nunca vai dar zero aqui embaixo, então o domínio da função foi definido e o contradomínio também, logo a imagem para esse caso são todos reais. E aí, o legal agora é entender o que vai acontecer com essa função f composta com a função inversa. Vamos ver o que acontece aqui com essa situação. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, a gente quer calcular o f composto com a função inversa dela, certo? Quem é a nossa função f? A nossa função f é a função raiz. Quem é a nossa função f? É 2 vezes alguma coisa mais 1 dividido por alguma coisa mais 9, correto? Aqui, ó. Essa é a nossa função f. Quem a gente vai colocar aqui dentro? A função inversa de x. Então, quem vai entrar aqui dentro? A função inversa. Ó. Vai entrar um 9x menos 1 sobre 2 menos x. 9x menos 1 sobre 2 menos x. O que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos aplicar a propriedade distributiva, só lembrando que aqui embaixo é 1. Então, multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima com o de cima, né? E o de baixo com o de baixo. E isso aqui depois eu vou tirar um MMC. E aqui eu já posso até tirar MMC. Então vai ficar 9x menos 1. O MMC é 2 menos, que é um x. Né? Então vai ficar assim, ó, mais 9 que multiplica 2 menos x. Só para entender o que eu fiz, eu tirei MMC aqui, ó, entre 2 menos x e 1, que é 2 menos x. Então isso dividido por isso dá 1, dá o próprio 9x menos 1. E isso dividido por 1 dá ele mesmo, que multiplica por 9. Beleza? Tá. Então, se a gente puxar um pouquinho para cá, esse nosso quadro aqui, ó, nós vamos dar continuidade fazendo a mesma coisa aqui em cima. Ó. Eu vou tirar o MMC entre 2 menos x, e aqui em cima, aqui é 1, então vai ficar 18x menos 2, mais 1 vez 2 menos x. E aqui embaixo, eu vou ter 9x menos 1 e já vou aplicar distributivo aqui, ó. Vai ficar 18 menos 9x e aqui embaixo fica 2 menos x. Correto? Como eu tenho uma divisão de fração, eu vou copiar a primeira e dividir pelo inverso da segunda. Bom, vamos já fazer uma operação aqui, ó. Observe que aqui sumiu o 2, né? Sobrou para nós aqui 17x dividido por 2 menos x. Opa, apareceu uma figura estranha ali. Certo? Dividido por 2 menos x. Isso vai ser multiplicado pelo inverso disso aqui, ó. Quem é o inverso disso aqui? É 2 menos x, que divide. O que nós temos em comum aqui? Ó? Esse cara igual a esse, então são opostos, cortam. Isso vai dar 17. Então, olha que interessante. Isso corta com isso. O 17 cancela com esse. Então, toda vez que você fizer uma função e você estiver fazendo uma função composta
de f com a sua inversa, o resultado vai ser o valor identidade, como a gente tinha visto naquele gráfico anteriormente lá. Certo? Fez bastante continha, a aula está bem extensa. E aí eu quero agradecer você aí por estar comigo aí nesse período, né? E se você gostou, dá um joinha aí, dá um like para nós aí, coloca um curtir, que isso ajuda bastante. E me ajuda aí se inscrevendo no canal, para a gente atingir nossa meta aí de 50 mil inscritos aí nesse período, até o final de abril. Me ajuda aí, tá bom? Forte abraço para você e se cuide em casa.